Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje teremos aqui mais uma live para falar um pouco sobre o direito do trabalhador na pandemia. Eu convidei aqui uma advogada, né, bem focada nessa parte de direito trabalhista, e ela vai estar aqui com a gente compartilhando um pouco sobre informações que podem ajudar aí, ou tirar dúvidas de vocês, né? Ela vai tirar um bom tempo aqui falando com todo mundo sobre esse tema, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Ontem eu já fiquei ao vivo aqui ontem e hoje novamente, é muito difícil isso acontecer, sequencial, né? 2 dias, mas estamos aqui, vamos vamos falar um pouco, compartilhar um pouco, tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Esperar ela entrar aqui. Eu vou mandar o convite aqui para ela e para ela solicitar também. Deixa eu ver aqui se ela. Deixa eu mandar o convite para ela, tá? Só um minuto, pessoal. Pronto, eu já mandei aqui o convite para ela. A gente deve bater um papo aqui de uns 30, 40 minutos, falando um pouco sobre esse tema, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thales, sou responsável aqui pelo Portal Vagas. Tenho aqui esse projeto já desde 2012, que vou conduzindo aqui, divulgando vagas de emprego. Bom, já tem gente postando pergunta, pessoal. Tem coisas aqui, eu não sei se todo mundo sabe, tá, pessoal? Mas se forem perguntas relacionadas a recrutamento, seleção, vagas e tal, tem algumas coisas que a gente responde, né, por estar aqui já há algum tempo. Valeu, Davi. A gente já está há algum tempo aqui acompanhando, né? Mas eu não sou de RH, tá, pessoal? E eu também não sou advogado. Então, eu vou deixar reservado aqui algumas perguntas aqui que vocês forem colocando. E aí eu passo para ela responder aqui ao longo da noite, tá? Algumas perguntas que forem sendo feitas, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que ela não conseguiu participar. Vou mandar novamente o convite para ela. Boa noite. Boa noite, Dilminha. Boa noite, Romário. Pronto. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Deixa eu tentar aqui melhorar. Boa noite, Thales, tudo bom? Tá, tudo bem sim. Seja bem-vinda, né? Eu estava falando para o pessoal, né, aqui sobre o tema que a gente ia falar. Me apresentei já um pouco para quem estava chegando, que não me conhecia, né? E aí eu queria que você, né, agora se apresentasse, falasse quem é você, para quem acaba me acompanhando Uhum. aqui, para você ir, para a Isso. gente já iniciar, tá bom? Fique à vontade. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu sou Bárbara Aguiar, sou aqui de Fortaleza. Sou advogada trabalhista, especialista na área. Eu advogo exclusivamente para trabalhadores, então a minha advocacia é voltada para vocês, trabalhadores, e a gente resolveu fazer essa live, né, Thales, para esclarecer um pouquinho sobre a atual situação aí dos direitos dos trabalhadores nessa segunda onda, né? Na verdade, já teve a primeira onda da pandemia, e estamos, infelizmente, ainda, né, enfrentando o Covid, não é isso?
Correto. E mudou muita coisa da primeira onda para a segunda onda com relação ao direito do trabalhador? Pois é. O que é que está acontecendo? Exatamente, Fortaleza. Tem gente de Fortaleza aí, pessoal? Acho que tem, né? Coloca aqui nos comentários se alguém é de Fortaleza também. Então, assim, Thales, o que está acontecendo, né? Teve a pandemia passada, a primeira onda, que foi ano passado, em março de 2020, tá? E a gente teve, sim, algumas alterações na lei, tá? Teve algumas medidas provisórias, porque quando tem uma situação tão urgente, né, principalmente de calamidade pública, de saúde mesmo, de toda a população, precisa ter leis trabalhistas, né, que regulamentem essa situação, as relações de emprego, como é que ficam numa situação dessa, tá? Então, sim, ano passado a gente teve a medida provisória 927, tá? Em março, dia 22. Depois tivemos, ano passado, em abril, a 936, tá? No dia 1º de abril. Essa medida provisória 936 também se converteu em lei posteriormente, tá? Na 14020. Mas todas essas medidas foram importantes, tá? Para proteger os empregos dos trabalhadores naquela época, tá bom? Então, por exemplo, a MP 927, o que é que ela diz? Olha, vamos dar aqui alternativas para o empregador. O que ele pode fazer para evitar demissões, tá? Então, por exemplo, colocar o empregado em teletrabalho, né, que a gente chama de home office, era uma opção, tá? Dar férias, né, ao trabalhador também era uma opção. No caso também, banco de horas, né? Assim, por exemplo, o trabalhador fica exemplo, né? Só para ajudar o advogado trabalhista na matemática. Vamos supor que o trabalhador ficou uns 10 dias, né, sem trabalhar, tá bom? E aí, 8 horas, né, por dia, 10 dias são 80 horas, tá certo? Então, esse trabalhador ficaria uns 10 dias sem trabalhar e compensaria essas 80 horas posteriormente, né? E aí tem um banco de horas, tá? Então, a medida 927, ela deu mais opção, né, para o empregador, tá? Para, digamos assim, preservar os empregos, né, dos trabalhadores e diminuir o número de demissões, tá? Depois veio a MP 936, que veio aquela redução, né, do contrato, da jornada e do salário, e a suspensão do contrato de trabalho também. E aí os trabalhadores recebiam benefício emergencial, né, que é o BEM, que o pessoal chamava de BEM, tá? Lembrando que o benefício emergencial é diferente do auxílio emergencial. São coisas, são institutos completamente diferentes, não confundam, tá? O auxílio emergencial é o quê? É para aquelas pessoas que não têm emprego com carteira assinada, por exemplo, não tem renda, está desempregado, né? Então, o auxílio emergencial é destinado para esse tipo de pessoa, para esse tipo de público. Já o benefício emergencial é direcionado para os trabalhadores com carteira assinada que tiveram sua jornada reduzida, tá? E, consequentemente, seu salário, assim como o contrato suspenso, tá? Então, são duas coisas completamente diferentes, tá certo? Então, essas medidas, realmente, ano passado, ocorreram, preservaram muitos empregos, logicamente, houveram demissões, não tem como não ter demissões diante de um cenário como esse. Diminuiu. Fique tranquilo, Peraí. cachorro também. Né? Em casa tem cachorro, tem menino, tem tudo aqui, certo? Então pode Também acontecer algumas vezes, tá? Fique tranquilo. Aqui também tem menino, tem cachorro, tem gato, tem tudo. Então, estamos juntos. Tá? Então, por exemplo, o benefício emergencial, agora eu me perdi, mas está tudo certo, né? Então, o benefício emergencial, quem receber é justamente os trabalhadores que tiveram o contrato suspenso ou reduzido, tá bom? Uhum. Então, não confunda com auxílio emergencial. Então, essas medidas foram importantes para preservar os trabalhadores, os empregos dos trabalhadores, tá? Mas o que é que está acontecendo, certo? Essa medida provisória, essa legislação, só tinha validade até enquanto durar o estado de calamidade pública, que é essa crise na saúde, né, que teve um decreto que falou que o estado de calamidade pública ia até o dia 31 de dezembro do ano passado, tá? Ou seja, essa segunda onda da Covid, nós ainda estamos um pouco desamparados. Não tem uma legislação ainda específica para essa segunda onda, tá? Saiu o auxílio emergencial, né? Eu acho que foi essa semana que saiu o auxílio emergencial de 2021, né? Dessa nova onda, bem reduzido, bem enxuto mesmo o auxílio, né? Tanto é que o ano passado os valores era de R$ 600 a 1.200, né? Dependendo da formação aí do grupo familiar. Agora o máximo está R$ 375. Ou seja, é bem reduzido mesmo, bem enxuto,
né, o valor do auxílio emergencial desse ano. E o que é que a gente está esperando? Que o governo apresente as novas medidas dessa segunda onda, né, de redução do contrato de trabalho e de suspensão do contrato de trabalho. Como é que vai ficar agora nesse ano? Uma vez que o estado de calamidade pública, segundo o decreto, ia até 31 de dezembro de 2020. Então, as medidas do ano passado só valem até 31 de dezembro de 2020, tá certo? Para Então, esse esse ano, ano, Bárbara, a gente não está esperando. tem suspensão de contrato, por exemplo. Ainda não, isso, não tem, certo? Ainda não tem. O que a gente está esperando é justamente, eu acho que sai em breve, tanto é que eu até lancei no meu Instagram, pessoal, quem não conhece meu Instagram, é Bárbara Aguiar Advogada, tudo junto, então só tem notícias sobre os direitos dos trabalhadores, né? Então, quem quiser, fiquem à vontade para seguir. Eu até postei hoje, Thales, a notícia do abono salarial, que foi adiado para o próximo ano, de 2022. Por quê? Porque provavelmente o governo não tem onde tirar, né, a verba aí do benefício emergencial, que é justamente que os trabalhadores, né, para aqueles trabalhadores que teve contrato suspenso ou reduzido. Então, pelo que dá para entender que o governo está com uma certa dificuldade de achar de onde tirar essa verba. Por isso que está demorando bastante sair essa regulamentação, sabe? Então, a impressão que dá é essa, sabe? Então, Entendi. atualmente a gente não está ainda com regulamentação. O que a empresa pode fazer, e aí a gente vai seguir a norma da CLT, é o teletrabalho. Por exemplo, é uma boa alternativa, tá? Então, o teletrabalho pode ser feito sim atualmente, tá certo? Então, a gente está em lockdown aqui no Ceará, né? Vai fazer dia 28, né? Vai fazer 24 dias. Então, por exemplo, se a atividade for compatível com o teletrabalho, pode sim ajustar, né? Fazer esse acordo para o trabalhador ficar no teletrabalho. E aí também vem aquela dúvida, né, Thales? Como é que fica aí a questão dos custos desse teletrabalho, né? Então, Uhum. por exemplo, né? Porque assim, nem todo mundo tem equipamento, nem todo mundo tem uma internet, não tem um computador, enfim, Mesa, eletrônico, cadeira. é complicado mesmo, tá? Então, por exemplo, se o trabalhador não tem nenhuma infraestrutura em relação a isso, o empregador ele tem que arcar, tá bom? Então, o empregador ele tem que arcar com esse custo. Agora, vamos supor que o trabalhador já tem uma internetzinha, já tem aquele laptop é o novo, né, gente, né? Notebook, já tem aquele notebook, tem uma estrutura mínima, né? Aí tem que fazer um acordo para os custos, né? Como é que vai ficar esses custos, tá? Que não seja um acordo, né? Que enriqueça demais, digamos assim, né? O trabalhador, mas que também não deixa ele um prejuízo. Tem que ser um acordo justo aí para esse custo, né? Que ele vai ter com a internet, com energia também, né? Então, isso tem Uhum. que ser acordado também em relação ao teletrabalho. Outra opção, quem tem férias, conceda essas férias, tá? Para os trabalhadores. Tá? Então, conceda as férias, é uma opção atual, tá? Isso é o quê? Enquanto pelo menos não sai essa medida aí de suspensão e redução do contrato de trabalho, entendeu? No ano passado também eu acho que tinha um tratamento diferente com relação às férias, não era? Com relação Era, a podia adiar o antecipar pagamento, podia Tinha, antecipar. podia antecipar, né? Normalmente, pela lei trabalhista vigente, como é que funciona o pagamento das férias, né? O pagamento das férias tem que ser, o empregador ele paga com 2 dias antes do início das férias, tá? Muita gente não sabe. Ah, às vezes recebe só depois que volta das férias. Não é assim, tá, gente? Tem que receber antes, tá? 2 dias antes tem que o empregador pagar as férias para o trabalhador, tá certo? Lá no ano passado, esse pagamento podia ser feito no mês subsequente ao início das férias. Foi algo, uma exceção, tá? Só por conta dessa pandemia. Então, em vez de o trabalhador receber 2 dias antes, ele vai receber até o quinto dia útil do mês seguinte das férias, tá? Mas isso não está valendo mais, tá bom? Atualmente são 2 dias antes, tá certo? A não ser que venha uma nova medida provisória e regulamente isso de novo, tá certo? Tá? Entendi. Então, Tem são uma, medidas que podem ser feitas ainda, né? Até a gente ter uma legislação para 2021, digamos assim. tem uma pergunta ó, da Ana. Ela está perguntando: a empresa que eu trabalho não nos demitiu nem nos deu uma satisfação. O que você indica que a gente pode fazer? Pois é.
Porque assim, tem que ter muito cuidado, tá? Ó, se não, você não ficou de férias, você não ficou em teletrabalho, né? Não tem lá banco de horas, por exemplo, simplesmente o empregador não deu nenhuma notícia, tá? Primeiro, ele tem que pagar seu salário. Tá bom? Se ele não adotou nenhuma medida dessas que a gente vem comentando, você não pode ser prejudicada. Por quê? Porque o risco da atividade, do negócio, é sempre do empregador e não do empregado. O empregado ele não pode transferir o risco para você dizer assim, mas você não trabalhou, você também não recebe. Não é assim que funciona, tá? Ele poderia adotar as medidas, né, de férias, teletrabalho, podia fazer essas medidas, pelo menos enquanto sai alguma legislação, né, atual, mas não fez, tá bom? Então, assim, ele não pode descontar no seu salário, né, dizer, vou descontar porque você não trabalhou. Não, ele podia fazer alguma dessas medidas, tá certo? Então, se realmente, por exemplo, você não receber os salários, né? Você pode fazer uma denúncia trabalhista ou mesmo entrar com ação trabalhista, tá certo? É possível. Qualquer irregularidade, Thales, eu acho o seguinte, que na primeira onda, em março, teve muitas irregularidades. Em relação também aos contratos suspensos e reduzidos, tá bom? Então, por exemplo, eu já vou voltar aqui à questão da Ana, mas, por exemplo, o trabalhador teve o contrato suspenso. Quando o trabalhador está com o contrato suspenso, ele não pode trabalhar. E tinha empresa que convocava esses trabalhadores, pode voltar. Está lá no governo constando contrato suspenso, né? Estava lá direitinho na carteira digital, mas eles estavam convocando esses trabalhadores para trabalharem normalmente. Isso é uma fraude. Não pode, tá certo? E aí você pode fazer qualquer irregularidade no contrato de trabalho, seja essa questão da Ana, né? Que simplesmente a situação não deu nenhuma satisfação. Pode ser que eles queiram até descontar de vocês, faça uma denúncia trabalhista, tá certo? Ou entre com ação trabalhista, consulte um advogado, tá certo? Então, assim, qualquer irregularidade no contrato de trabalho, falta de depósito da FGTS, não pagamento de hora extra, de salário, você pode estar fazendo uma denúncia trabalhista ou mesmo entrando com a ação, tá certo? Uma outra pergunta que teve aqui foi do Jefferson, né? Eu fiz acordo com uma empresa sobre receber 80% do FGTS, fica retido 20%, e receber o restante normal por 1 ano e 10 meses. Quanto vou receber? Isso é uma pergunta bem específica, né? Bem específica, mas assim, tem que ver que tipo de. Pelo que eu estou vendo aqui, pode ser uma demissão por comum acordo, mas você vai receber o restante por 1 ano e 10 meses? Será que o sindicato está envolvido nisso, né? Então tem que dar uma analisada para ver se realmente esse parcelamento, pelo que eu estou entendendo, foi um parcelamento, se é lícito, tá certo, gente? Lembrando que a CLT não tem nenhuma previsão que as verbas rescisórias têm que ser pagas de forma parcelada, tá? Então, na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, não tem uma previsão de parcelamento de verba rescisória, não, da rescisão, certo? Então, ano passado teve muito sindicato fazendo parcelamento, tá bom? E o que é que eu aconselho? Se houver parcelamento, vocês têm que cobrar uma multa por esse parcelamento, porque na CLT diz o quê? Que o empregador ele tem 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias, certo? Então, quando há um parcelamento, consequentemente, esse prazo aí foi para o ralo, tá certo? Né? Então, há um descumprimento aí desse prazo. Então, por exemplo, se houver parcelamento, tem que estar lá uma multa, tá? Uma multa no valor da sua remuneração, tá certo? Tem que ficar atento a isso. Tá. Sobre o que você falou, Bárbara, relacionado ao colaborador, né, tá ali recebendo aquele valor que o governo pagava, né, no ano passado e está indo trabalhar. A fraude, ela é do empregador e do empregado ou só do empregador? É do empregador. Do empregador, só para deixar claro. Também teve outros tipos de fraude em relação à redução do contrato de trabalho. Teve, certo? No sentido que ele falava assim, olha, o contrato está reduzido uma porcentagem, porque a redução do contrato no ano passado podia ser em 25%, 50%, né? E, se não me engano, 70%. E aí, por exemplo, lá na carteira digital constava que a redução era de, sei lá, 70%, mas na verdade
era de 50, entendeu? Então tinha umas fraudes em relação a isso também. Porque no final das contas, por exemplo, se o contrato está suspenso, quem paga aí é o benefício emergencial, que é o governo, certo? Então o trabalhador no contrato suspenso não trabalha e ele vai receber o benefício emergencial. Quando a empresa convoca esses trabalhadores, né, que têm um contrato suspenso para trabalhar, a empresa está colocando a conta para o governo, entende? Para o Uhum. governo pagar. Então, por isso que eu Sim, digo, é fraude isso. Isso aí não pode de jeito nenhum, tá bom? tá bom. Tem uma outra pergunta, ó. Eu trabalhava de carteira assinada até o final de janeiro do ano passado e foi dado baixo e agora estou desempregado. Eu tenho direito desse auxílio? Pois é, provavelmente o auxílio emergencial, acredito que ele está perguntando, né? É, também acredito. Possivelmente, porque assim, teve uma medida provisória desse auxílio emergencial, né? E possivelmente ano passado você não recebeu, né? Assim, me corrija se eu estiver equivocada. Possivelmente em 2020 você não recebeu o auxílio emergencial porque estava trabalhando, né? De carteira assinada, tá? Então, o que acontece? Segundo essa medida provisória, quem não recebeu, não movimentou o auxílio emergencial ano passado, não recebe esse ano. É muito injusto, sabe? Porque a situação dele, né? Aqui, ano passado estava com carteira, agora está desempregado, como é que fica? Tá? Infelizmente, a medida provisória, esse auxílio emergencial está bem mais limitado, tanto em relação aos valores, né, como os beneficiários, quem recebe. Então, se você não recebeu o auxílio emergencial de 2020, não movimentou, né, assim, o auxílio emergencial não recebeu, esse ano, segundo a medida provisória que saiu, você também não recebe, infelizmente, né? Pode ser que isso mude? Pode, mas até então é isso. É isso que temos, né? Tá certo? Mas assim, Thales, eu até queria complementar, porque a gente estava falando um pouco de irregularidades, de fraude à legislação trabalhista, de um instituto que muitos trabalhadores não conhecem, tá? Que é a rescisão indireta, tá? O que é a rescisão indireta, tá? É como se fosse uma justa causa no empregador. Então, assim, só para vocês entenderem, tá? O trabalhador, ele pode demitir o seu empregador. Pode até parecer esquisito, tá? Mas é porque muita gente não conhece esse instituto, tá? E eu vou explicar melhor, tá? Vamos supor que no seu contrato de trabalho você esteja aí passando por um assédio moral. São várias hipóteses, tá? Vou citar algumas. Você está passando por um assédio moral, ou você não tem a carteira assinada, ou seu empregador não deposita o FGTS, horas extras, não paga direito de férias, enfim, são várias irregularidades, né? Se você estiver passando por alguma irregularidade, né, o que é que você pode fazer? Às vezes o trabalhador ele se sente assim sem saída e fala, não estou aguentando isso aqui, vou pedir demissão. Só que quando você pede demissão, você perde os 40% do FGTS, o FGTS, né? Você não pode sacar, e também você perde aí o seguro, tá certo? Então, nesses casos, quando há essas irregularidades, esses descumprimentos contratuais por parte do empregador, o trabalhador ele pode entrar com ação judicial, digamos assim, apresentar ao juiz, está acontecendo isso aqui no meu contrato de trabalho, analise essas irregularidades aqui nesse contrato, a empresa não está depositando FGTS, não está assinando a carteira, enfim, né? O juiz vai analisar aquela situação, tá certo? Reconhecendo essas irregularidades, o juiz reconhecendo a rescisão indireta, essas faltas graves do empregador, ele vai conceder ao trabalhador as verbas de uma demissão sem justa causa. Tá? Então, muitos trabalhadores não sabem disso, tá? Às vezes está sofrendo assédio moral e não aguenta, aí pá, pede demissão, aí perde os direitos, tá certo? Mas o que é que o trabalhador tem que fazer quando há irregularidades? Ou se ele quiser ficar na empresa, ele pode fazer uma denúncia para ver se tenta melhorar a situação contratual aí, né, dessas irregularidades que o empregador vem fazendo. Faz uma denúncia se você quer permanecer. Agora, se você não quer permanecer naquela empresa, não está aguentando mais, não peça demissão, e aí você entra com a ação de rescisão indireta, tá certo? Porque aí você não fica no prejuízo, tá? Sendo reconhecida essa ação, você recebe as verbas de uma demissão sem justa causa. Porque a intenção da lei é o seguinte, olha, o empregador que está descumprindo com o contrato de trabalho, é ele, o trabalhador não tem culpa, tá? Então, é justamente para proteger os trabalhadores que se encontram nessa situação, existe a rescisão indireta, que é a justa causa no empregador, tá certo? Eu acho que muita gente não deve conhecer, né, essa opção. E uma pergunta bem frequente que eu recebo é
É só por ação judicial, tá certo, pessoal? Não existe outra forma de ter aí a rescisão indireta reconhecida, tá bom? Bom, chegaram mais algumas perguntas aqui. A questão de um empregado que está com um parente da mesma casa com Covid, porém não foi diagnosticado. Deve ser Uhum. afastado por uma obrigação da empresa? Olha, eu acho que assim, não, a gente não tem ainda uma legislação em relação a essas situações mais específicas, mas, no meu entender, o que acontece? Primeira coisa, ele tem que informar a condição dele, né, para a empresa, né? Olha, está acontecendo isso, aquilo, tá? Mas provavelmente a empresa ela vai exigir um teste de Covid, tá certo? Mas, assim, o empregador, nesses tempos de pandemia, que a gente está aí com 3 mil mortes, infelizmente, por ano, né? Tem que usar um pouquinho também o bom senso, né? Principalmente aquelas atividades que ainda estão aí, atividades presenciais, né? Principalmente aquelas atividades que são essenciais, que ainda estão acontecendo, é um risco, certamente, aos outros trabalhadores da empresa. E uma das obrigações do empregado, ou desculpa, do empregador é o quê? Proporcionar um ambiente saudável e seguro para o trabalhador. Então, quando há um empregado, né, com possível risco de ter Covid, tá? A primeira coisa, o empregado ele tem que informar a empresa para a empresa tomar as medidas cabíveis, tá certo? Possivelmente, talvez, ela peça um exame ou tente isolar aí um pouquinho esse trabalhador. O ideal é que ele fique no home office, tá? Eu acho que seria uma medida muito boa para essa situação, tá certo? Porque, assim, não tem regulamentação sobre isso, o que é que tem que fazer, o que é que faz, não tem na lei escrito, tá? Então, nesses casos, eu acho que a gente tem que usar um pouquinho mais o bom senso e sempre pensar na saúde, tanto do empregado, né, que está ali com os parentes na casa, como dos trabalhadores da empresa, né? Porque senão coloca em risco todo mundo da empresa. O que pode prejudicar, né, a empresa de uma Então, maneira muito mais teletrabalho, séria, né? é, O, uma pergunta, minha amiga saiu de férias por conta dessa redução de funcionários, só que ela não recebeu o dinheiro, só vai receber dia 5. Isso é contra a lei? Isso pode ou é pois é. contra a lei? Essa questão aí, como eu expliquei anteriormente, né? Esse dispositivo valia até dia 31 de dezembro do ano passado, tá? Não está valendo mais. Então, agora, atualmente, é 2 dias antes que tem que receber. Se fosse ano passado, isso tudo bem, mas não é, tá? Atualmente a gente não tem regulamentação, e aí vale mesmo a legislação trabalhista tradicional, tá bom? Então, se fosse ano passado, tudo certo. Porém, esse ano a gente não tem nenhuma medida provisória nesse assunto, tá? Então é 2 dias antes. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. É, Deixa eu ver aqui que eu acho que não deu para ler tudo não. Minha dúvida é que estou recém carteira assinada, estou em casa devido ao decreto. Minha dúvida é que eu corro o risco de perder o emprego devido a Estou esse recém caso. de carteira assinada, é isso? Isso, Ela ela tem está carteira recém de assinada. carteira assinada e está Olha, em casa devido ao decreto, né? Não está indo, pelo na que eu estou verdade, entendendo. gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Atualmente, todo mundo tem risco de perder o emprego, tá? O empregador, ele pode simplesmente demitir sem justa causa os seus trabalhadores. A questão é, ele tem que pagar direitinho as verbas rescisórias. Então, demissão sem justa causa, ele não precisa de um motivo para demitir o trabalhador, tá certo? Então, é possível. Qualquer trabalhador pode, né, passar por essa situação, entendeu? Então, não sendo demissão por justa causa, né, você pode sim ser demitida sem justa causa. Realmente, todo trabalhador ele pode passar por essa situação, tá certo? Principalmente agora. Por isso a importância dessas medidas, né, de preservação aí de emprego, que a gente está aguardando, como teve no ano passado, né, que é da suspensão e da redução do contrato de trabalho que teve ano passado. Por isso é importante, né, que elas saiam logo, entendeu? Para poder aí minimizar, né, as consequências aí da pandemia, né, para os empregadores tiver uma opção que não seja a demissão, tá bom? Então,
Basicamente é isso, tá? Todo mundo aqui pode ser demitido, o trabalhador, o empregador ele não precisa justificar, né, numa demissão sem justa causa, porém tem que pagar tudo direitinho, pagar o FGTS. Outra coisa, uma dica, tá, Thales? Quem tiver em dúvida se o FGTS está sendo depositado corretamente, vai lá no aplicativo FGTS Caixa e dá uma olhada, porque lá tem o extrato completo do FGTS, entendeu? Tá certo? E aí você vê mês a mês, né, se realmente a empresa está depositando direitinho esse seu FGTS. É ótimo para ficar conferindo. Lembrando também que ausência ou atrasos de depósitos de FGTS gera também aquela rescisão indireta, tá bom? Boa noite, Valéria, tudo bom? Tá bom? Só lembrando. Tem uma pergunta da Caroline, se os empregadores podem reduzir carga horária por conta própria, né? Ele mesmo decidir. De forma unilateral, não. Tá certo? Então, de forma unilateral, ó, o empregador chega, vamos aqui reduzir e pronto. Não. Normalmente, é até mais flexível quando envolve o sindicato, tá certo? Mas de forma unilateral é até inconstitucional, tá bom? Certo, legal. Uma dúvida que eu acho que eu não sei se é a dúvida de mais alguém aqui, mas existe algumas talvez algumas inseguranças do próprio trabalhador, né, de se motivar a colocar um processo em determinada empresa, né, por medo de perder, por medo dos custos de que possa ter um processo, né? A empresa, teoricamente, né, com um lado financeiro, ela é bem mais amparada, né? E hoje, eu não sei se com o fato de não ter mais o Ministério do Trabalho, não sei se isso afetou a maneira com que o colaborador lida com esses casos, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, se mudou, se o trabalhador hoje se sente mais seguro do que antigamente de tomar alguma iniciativa de um processo trabalhista, Uhum. alguma coisa desse tipo. Entendi. Teve a reforma trabalhista em 2017, né? E teve aquela tanta informação que eu acho que os trabalhadores ficaram com medo. Né? Assim, a gente via tanta coisa na mídia, não sabia o que era verdade, o que era mentira. Mas o seguinte, gente, quando você entra com ação, eu já tive vários clientes que entraram 2, 3, 4 vezes com ação trabalhista, tá? Isso não é impedimento, por exemplo, de você voltar para o mercado de trabalho. Sua carteira não fica suja porque você entrou com ação trabalhista. Eu acho que, assim, o trabalhador ele não deve ter medo. Na verdade, quem devia ter mais vergonha da situação toda é o empregador. Ele que está descumprindo com a lei, não é o trabalhador, sabe? Então, hoje em dia, eu acredito que os trabalhadores, né, na época da reforma, eu senti mesmo que as pessoas estavam assim, meio pé atrás, porque a reforma trabalhista foi vendida, digamos assim, entre aspas, como uma lei que beneficia o empregador. E não é bem assim, tá certo, gente? Não é, tá bom? Então, eu acho que a Covid, a pandemia, logicamente que ninguém quer uma pandemia, a gente está aqui preso um ano em casa, né? Mas em termos jurídicos, ela reacendeu, tanto no trabalhador como na sociedade como um todo, a importância da justiça do trabalho. Porque você imagina, tá? Se não existisse, digamos assim, a justiça do trabalho numa situação como essa, tá? Então, em 2017, estava super desacreditada com a reforma trabalhista. O trabalhador, se entrar, vai ter que pagar, aquela coisa toda, né? E você vê que ano passado a Justiça do Trabalho foi indispensável. Inclusive, teve um aumento de ações trabalhistas, né, no período de 2020, por conta da pandemia, do número de trabalhadores que ficaram aí sem suas rescisões, sem seus direitos garantidos. E aí você percebe realmente a importância da justiça do trabalho, né, perante a sociedade. E atualmente os trabalhadores, eu vejo que eles já, graças a Deus, perderam mais esse medo, esse receio de entrar na justiça, tá? Porque realmente a gente sabe que lei é para ser cumprida, porém, da mesma forma que existe bons empregadores, existem maus empregadores, né? Então, realmente eu acho que atualmente deu uma melhorada em relação a isso, né? Os trabalhadores eles não têm medo, porque assim, como eu sempre falo, olha, quem deve ter vergonha não é você, é a empresa que não cumpriu com a lei. Você está com vergonha de quê? Se, por exemplo, a empresa, sei lá, você está devendo um valor para a empresa, você acha que essa empresa não vai cobrar para você? Ah, minha filha, ela vai cobrar para você esse valor, eu tenho certeza. E por que, se for o contrário, a empresa lhe deve, por que você não pode cobrar também? Sabe? Então, é essa questão que a gente tem que pensar. A justiça do trabalho,
Não vai prejudicar sua carteira, não vai prejudicar sua vida profissional, tá certo? Agora, se, por exemplo, você entrou com a ação e a empresa está falando mal de você para outras empresas, você pode, inclusive, entrar com a ação contra a empresa só de dano moral, tá certo? Porque isso também não pode. Ela não pode fazer isso. Legal, Bárbara. Chegaram várias perguntas, certo? Deixa Eu eu ver aqui. imagino. Você volta Ó, um agora eu pouco falo assim, aqui. eu digo assim, eu tô até falando assim, possivelmente já as medidas de suspensão e redução do controle ao trabalho saiam. Se sair, a gente pode marcar uma outra live, vocês acompanhem o meu Instagram, o portal Vagas também, porque aí assim que sair essas novas medidas, a gente informa para vocês, tá certo? Essas medidas de 2021, não é verdade? Vamos sim, viu? Eu fico à disposição, tá? No dia que a Opa, gente conseguir marcar aqui, vamos conversar sim, mais vezes, tá? Mas, lendo uma pergunta aqui, ó, sou do grupo de risco, é do Cleiton essa. Fui afastado, a empresa queimou 2 férias e adiantou outra. Quando retornei, fui demitido, depois de 17 dias. Isso foi fraude, né? A empresa agiu como fraude. olha, você não tem estabilidade no emprego por ter voltado de férias, tá certo? Então, como eu disse, demissão sem justa causa, você pode sofrer uma demissão sem justa causa, tá? A não ser que você tenha algum tipo de estabilidade no emprego, né? Por exemplo, se você ano passado teve contrato suspenso ou reduzido, aí você tem direito à estabilidade pelo mesmo período que você ficou com o contrato suspenso ou reduzido. Então tem que avaliar se você tem essa estabilidade ou não, tá? Se você, por exemplo, se acidentou, tem uma doença ocupacional, você também não poderia ser demitido. Mas fora esses casos de estabilidade no emprego, você pode ser demitido normalmente sem justa causa, tá bom? Então, por exemplo, se ele tivesse sofrido aquela suspensão lá, passado 2 meses suspenso, ele teria uma estabilidade do mesmo período de 2 meses em que ele não poderia ser demitido da empresa, não é isso? Exatamente, Entendi. exatamente. Por isso você vê como é importante essas medidas, sabe? Porque dá uma garantia aí no emprego, dá um sossego para o trabalhador, né? Muita gente não gosta, sabe? Tá, diz, ai, meu salário vai reduzir, eu vou receber o benefício emergencial, ou vou ficar com o contrato suspenso e vou receber o benefício emergencial. Mas, gente, é uma garantia de que vocês não vão perder o emprego de vocês, né? Ou é melhor isso do que a demissão. Entendi. Tem uma outra. Travou, gente? Voltou. Não tem garantia de Pronto. grupo de risco, tá certo? Não tem estabilidade para grupo de risco. Tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida. Ela perguntou, ela disse que ela foi dispensada do emprego dela, né? Ela disse que o patrão pagou o FGTS, mas não pagou os 40%. Né? E ela, pelo que eu entendi, deixa eu ver aqui, ela está na mesma empresa hoje trabalhando, mas como diária. Né? Eu Se não tô está achando certo a ou não está. pergunta dela. A Maria Aparecida está Ó, um você pouco foi para demitida trás. sem justa causa. Se foi uma demissão sem justa causa, você tem que ter direito aos 40%, tá? O que é que acontece muito, Thales? E isso também é uma fraude. Por exemplo, ó, um empregador chega, vamos fazer aqui um acordo, trabalhador, vamos fazer. Tem a demissão por comum acordo, mas ele quer fazer um acordo, aquela coisa brasileira, sabe? E aí o que acontece? Ó, eu faço o seguinte, eu lhe demito sem justa causa e você, empregado, me passa os 40% do FGTS. Isso é fraude, tá? Isso configura uma fraude, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de demissão, tá certo? Não pode, tá? Não, não é lícito, não é permitido pela lei, tá bom? Tá. Começou a travar um pouco a tua tela, tá? Mas o pessoal tá falando aqui, tá cortando um pouquinho o que você falou nos últimos minutos. Mas eu Peraí, consegui vamos ver. entender, certo? Posso falar de novo. Ó. Seguinte, aquele acordo, aquele típico acordo, certo? Que a empresa chega assim para o trabalhador e fala, ó, vamos fazer um acordo para eu te demitir, tá? Mas o seguinte, você me devolve os 40% do FGTS. Esse acordo não pode, tá certo? O acordo permitido pela lei é a demissão por comum acordo, tá? Como é? Você saca 80% do FGTS, né? O aviso prévio tem 50% que você recebe, tá certo? Então, tem na CLT esse tipo de demissão, aí pode, tá?
Outro ponto também que acontece muito na prática é o empregador falar assim, olha, vamos fazer um acordo na justiça, mas sabe o que a gente faz? Eu escolho o seu advogado. Fala isso para o trabalhador. Desde que eu escolho tanto o meu advogado como o seu advogado. Isso aí já não pode testar, né? A empresa escolhe o advogado do empregado? É a proposta, mas logicamente, gente, isso não pode, não é permitido, tá? Porque assim, advogado não permita que o empregador escolha por você. É uma relação de confiança, tá? Então, não permitam isso, porque é fraude também, possivelmente. Lógico que a gente não pode condenar, né? Mas numa situação dessa, tudo indica que seja combinado, entende? Então, cuidado com essas coisas, tá certo? Advogado do trabalhador é advogado do trabalhador. Advogado da empresa é advogado da empresa. Cada um escolhe o seu para não ter problema, tá certo? Não vão cair nessa, não, tá bom? Mas acontece, a gente vê de tudo, Thales, de tudo que a gente vê por aqui, tá? E só uma observação. A demissão for como um acordo, né, que tem na CLT, o trabalhador não recebe seguro, não, tá certo? Então, você saca 80% do FGTS, só tem 20% da multa dos 40% do FGTS, só 20% em vez de 40%, e o aviso é 50% e ainda não leva o seguro, tá? Então, acordo só faça com o seu advogado, trabalhador, não caia nessas, não. Você pode fazer um acordo com o seu advogado, junto com a empresa, e ir homologar na Justiça do Trabalho? Pode, é possível, tá certo? Mas desde que cada um com seu advogado. Legal, Bárbara. Tem uma pergunta aqui, do Alisson. Caso o empregador forneça incomodado, empréstimo, os equipamentos necessários para o trabalho, isso é considerado salário? Não. É um empréstimo de uso. Inclusive, isso é o que deveria acontecer, principalmente para aqueles trabalhadores que não têm nenhum tipo de equipamento. Tá? É possível, né? É como se fosse um empréstimo. O trabalhador usa durante esse período de teletrabalho, depois devolve os equipamentos, tá certo? E, logicamente, tem que ter um termo, né, de responsabilidade. Aí a empresa vai ter que fazer aí esse termozinho bem direitinho, tá? Mas é o que é indicado para ser feito, é isso mesmo, tá bom? Principalmente quando o trabalhador não tem nenhum tipo de estrutura, tá certo? Legal. Eu acho que a gente está quase no fim, doutor, aqui. Então, queria que você pudesse compartilhar com a gente. Minha filha chegou aqui, ó. Tá perfeito. Já, filho. Se você puder compartilhar, sei lá, alguma situação inusitada, que você até tocou no assunto, né? De ver de tudo que já eu vou dar apareceu. uma dica aqui que está acontecendo bastante, infelizmente, desde a pandemia passada, de 2020, né? O que é que está acontecendo? Você que foi demitido, o trabalhador, aqui vai uma dica, tá? Não assine o termo de rescisão e quitação do contrato de trabalho sem receber o dinheiro. Termo de rescisão é aquele documento que você assina quando é demitido, que tem os valores. Ó, saldo de salário tanto, férias tanto, 13º tanto. Não assine sem receber. Parece uma dica boba, tá? Mas está acontecendo muito isso. O que é que acontece? O empregador fala, olha, assine aqui que eu vou liberar seu FGTS, vou liberar seu seguro. Isso em demissão sem justa causa, né? E aí o trabalhador assina. Só que aí ele acaba não recebendo o valor que está naquele documento. Então, por isso que eu falo. Só assine se receber em dinheiro esse valor, ou se você conferir na sua conta que está lá. Se o empregador falar, daqui a 2 dias eu deposito, tá na sua conta, não assine não, tá certo? Porque muitos casos estão acontecendo nesse sentido, tá? Em que o trabalhador assina o termo de rescisão, mas não recebe a rescisão, só libera a FGTS e o seguro, tá certo? Isso também é um tipo de fraude, né? Por quê? Porque é o seguinte, ó, tem que ter muita atenção, trabalhador. Quando você está assinando um documento desse, você está dizendo que recebeu, é como se fosse um recibo, né? Termo de rescisão e quitação do contrato de trabalho, tá? Então você está dizendo que foi pago, tá? Ah, doutora, mas é muito simples provar que não foi pago. A empresa não fez transferência, mas aí que tá o detalhe. O pagamento pode ser em dinheiro, tá certo? E aí, para você provar que não recebeu um documento lá assinado, é impossível? Não é impossível. Se você tiver testemunha, que passou também por essa situação, dá para reverter na justiça. Mas fiquem atentos.
não assinem se vocês não receberem. Se não tiver na conta o dinheiro, ou se não for em espécie, não assine, tá certo? Tá bom? Inclusive no meu Instagram tem dicas, 5 dicas do que é que você pode fazer aí antes de assinar esse documento, tá bom? É bem importante. Acho que talvez uma última dúvida aqui. Uma dúvida, eu trabalho em uma empresa, em um contrato indeterminado. Se eu for demitido, eu tenho direito às minhas contas? Tem, indeterminado é que não tem prazo para terminar. A maioria dos contratos são indeterminados, tá certo? Mas mesmo aqueles trabalhadores que trabalham com contrato determinado, com tempo de terminar, como o contrato de experiência, também tem direito de uma rescisão, tá certo? É a mesma coisa para o contrato intermitente? Não, aí é diferente, o contrato intermitente, ele é um pouquinho diferente, porque assim, é um contrato, eu vou falar no cearês, tá? Vou falar aqui, Thales, no nosso cearês, sem futuro, Fala. tá certo? Ah, Porque Porque é o seguinte, você só recebe se trabalhar, tá bom? Então, basicamente é isso, você só recebe se trabalhar. Se você não trabalhar, você não recebe. Então, para pessoas que precisam de uma renda mais fixa, não é uma boa opção de contrato, tá bom? tá certo. Tá bom? Eu acho que agora, acho que a gente respondeu, acho que praticamente todo mundo, Ah, viu? sim, Que com certeza, com passamos certeza. por Mas eu todos. espero que tenha sido produtivo essa live para você, para todo mundo aí que segue o Portal Vagas, tá? E qualquer coisa, é só chamar que estamos por aqui. Tá bom, Thales? Tá. Não, tá certo. Eu agradeço, tá, pelo seu tempo. Foi muito legal mesmo estar aqui com você, né? A gente não se conhecia ainda de Não, fato, né? Assim, numa só online, conversa, né? né? Só no digital. Só, isso, só no digital. Então foi muito legal conhecer. Agradeço pelo seu tempo. Acho que foi produtivo para muita gente que tirou dúvida aqui, né? Muita gente não tem um contato direto com um É, advogado ou coisa desse tipo. Então, agradeço muito. E a gente pode combinar próximas aqui, tá? Pra gente podemos. falar também sobre essas atualizações ou coisas que Pronto, acontecerem. Eu fico à combinado. disposição também, tá? Muito obrigado, de verdade, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que Sigam a ficou aqui com a Bárbara gente. lá, pessoal. Sigam ela lá no Instagram dela, tá? Bárbara Guiar Advogada, eu agradeço, Thales, pelo convite, tá? E estamos aqui. Qualquer atualização a gente volta e para passar para vocês, tá certo? Tá bom. Obrigado, boa noite. De nada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui. Pessoal, é isso. Não sei se teremos live na semana que vem, tá? Aparecendo, né? Tendo alguma oportunidade de alguém mais querer falar, compartilhar alguma coisa que ajude, quem está acompanhando aqui, farei e agendarei e avisarei a vocês, tá bom? Um abraço e sexta-feira começa agora. Um abraço.